As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Olá, meus amigos, minhas amigas, uma ótima noite para vocês, dia, tarde, não sei que horário vocês vão assistir o nosso programa de hoje. No domingão, o nosso programa Inharé News, mais uma programação na grade da nossa Inharé TV, programa informativo para você, meu amigo, tudo que acontece no mundo, no Brasil, no nosso município, enfim, o que acontece de mais importante aqui no Inharé News, você vai acompanhar tudo que acontece. E agora dá uma boa noite, meu amigo, meu parceiro, de mais um programa, além do House de Notícia, agora o Inharé News, mais uma grade de programação da nossa Inharé TV. Boa noite, meu caro Inajá. Boa noite, Gabriel. É nosso primeiro Inharé News, né? E agora, antigamente, o Raio-X de Notícia tinha a parte de notícias e tinha a parte do podcast. E agora o Raio-X é apenas podcast. E temos também agora o Inharé News apenas com as notícias, né? Do mundo, do Brasil, do nosso estado e, claro, da nossa querida Santa Cruz. Já a nível de mundo, nós temos algumas informações, algumas notícias de fundamental importância. E é importante que as pessoas também que estão em casa, que nos acompanham, agora, nessa estreia do Inharé News, possa acompanhar, a gente vai debater um pouco, discutir um pouco sobre o que acontece. Vamos lá, vamos dar um giro pelo mundo na nossa Inharé News. Começar bem, né? Vamos começar por Paris. Catedral de Notre Dame reabre torres após restauração histórica. Em um gesto simbólico e aguardado por todo mundo, o presidente da França, Emmanuel Macron, subiu nesta sexta-feira ao topo das torres da Catedral de Notre Dame, em Paris, marcando a reinauguração oficial após os trabalhos de restauração, que sucederam o incêndio devastador de 2019. Vale salientar que essa construção ela tem quase mais de 700 anos. É uma das catedrais mais antigas do mundo. As duas torres, últimas partes que faltavam para a conclusão da restauração, serão reabertas ao público a partir deste sábado. A visita foi completamente reformulada, oferecendo uma experiência imersiva de cerca de 50 minutos com recursos visuais, sonoros e artísticos que contam a história da catedral e da cidade. Segundo o diretor de obras, Yon Mobrec, a estrutura foi projetada para suportar até 100 pessoas simultaneamente, o equivalente a 8 toneladas, e possui tecnologia que permite flexionar levemente e retornar à posição original, funcionando como um grande amortecedor natural. Para chegar ao topo, os visitantes precisarão encarar 424 degraus. E aí, Gabriel? Você encarar 424 degraus? Olha, já se você decidir fazer alguma cobertura lá um dia, eu vou ficar na parte da recepção, viu, Xantinho? Na parte de baixo. Ou estão subindo o drone. Ei. E já isso é uma obra que a gente vinha falando, né, acompanhando as notícias, que se estendeu, acho que teve início no ano de 1100 e alguma coisa, Gabriel. Não tenho precisamente aqui, mas... Mas foram 200 anos. Quase Já, 200 anos para construir. Até a sua conclusão. Parece assim, obra né? no Brasil. A duplicação, né, da Tabajara tá se aproximando disso aí. A transposição do Rio São Francisco, né, Gabriel? E aqui nós temos o teleférico. Vai que, né? Ele bate pelo menos aí já saiu lá em Notre Dame, né? Pelo menos já alguma coisa tá saindo na França, mas tá saindo. Pois é. E também temos uma notícia interessante, né? O BRICS, que é a união de 11 países, inclusive o Brasil, Rússia e China, eles criaram agora o BRICS Pay, uma plataforma em desenvolvimento criada para facilitar transações financeiras entre seus membros com menos dependência do dólar americano. A ideia central é usar mais as moedas locais, reduzir o número de intermediários internacionais e tornar os processos mais ágeis, seguros e baratos. A proposta inclui uma rede de mensagens descentralizadas, diferente do sistema tradicional como o SWIFT. Entre os mecanismos usados já estão o SBP, da Rússia, que é uma adaptação do Pix brasileiro, para funcionar em transações internacionais entre os países do bloco. Isso ajuda o quê? Os benefícios são a redução de custos com taxas de comissões de câmbio, maior autonomia dos países participantes, aumento da segurança, especialmente contra transações externas, facilitação de transações tanto de grandes empresas quanto usuários menores e remessas entre pessoas. O BRICS Pay também representa um possível desafio à hegemonia do dólar no comércio mundial, caso vá adiante, com operações diretas entre as moedas nacionais, menos intermediários e menor conversão obrigatória via dólar. O sistema pode alterar importantes dinâmicas do sistema financeiro global. Ou seja, Gabriel, talvez tenhamos o Pix mundial. Já as pessoas sempre comentam, né? Até assim, por dentro da informação,
Por exemplo, o iPhone, vamos esperar baixar o dólar. Sim. O iPhone estava mais barato, agora está mais caro por causa do dólar. Então, assim, tem alguma coisa a ver, né, já essa questão desse sobe e desce dólar? Como vai se utilizar na moeda, né, que nessa moeda entre esses blocos da União, o comércio entre eles, esses países, vai ficar mais fácil. Por exemplo, antes do Pix, para você fazer um TED, por exemplo, você fazia o depósito, né, fazia a transferência, se não me engano, era até 3 dias para receber. Aí algumas transferências tinham custo. Não, o Pix é como o Pix hoje aqui, né? Você vai lá, pagou, vou passar para você me dá a sua chave, envio. E não tem, e talvez deixando o dólar cada vez mais de fora, as taxas de câmbio sejam menores. Então vai ser uma coisa positiva para alguns, por exemplo, para a questão de quem ganha muito com o dólar, né? Quem trabalha com essas alterações financeiras, talvez não seja tão agradável, mas medidas são tomadas para o coletivo, né? Eu acho que depois das taxações, né, que o Trump fez, isso deu uma guinada no mundo de tentar depender cada vez menos dos Estados Unidos. Não à toa exportações que o Brasil fazia aos Estados Unidos, quando teve as taxas, ele direcionou para outros países, como a China. Isso deu um ganho bom para o Brasil e também alguns recursos daqui baratearam um pouco no país, porque deixaram de ser exportados para os Estados Unidos. E, tipo, quando sobrou, a população consumiu. Até, como diz, né? Quando você tem muito, o preço tem a tendência de ficar mais baixo. E aí foi um giro pelo mundo, né, do Nada, nosso Inharé News. Mas antes eu digo um giro porque eu quero mandar um abraço para quem está acompanhando a nossa programação e reforçar que a Inharé TV, você amigo que é comerciante, quer ser parceiro também da TV, entre em contato conosco em fazer parte da Inharé TV, que é mais uma estreia, né, já? E vem novidades por aí. Não vai ficar por aqui, né? Tem vários programas para ser estreado também durante até o fim do ano, tem muita novidade. Tem muita novidade. E para fechar aqui a nossa volta pelo mundo, Trump ameaça caçar licenças de TVs e rádios que o criticam. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou cancelar as licenças de emissoras de TV e rádio que fazem críticas ao seu governo. Ele afirmou que a Comissão Federal de Comunicação, o FCC, deveria investigar veículos que só fazem criticar e sugeriu que as empresas talvez não merecem continuar operando. Trump citou especificamente a ABC, cuja pressão da Casa Branca resultou na suspensão do programa do apresentador Jimmy Kimmel, um dos seus críticos. A ameaça provocou a reação de democratas e de entidades de defesa da liberdade de imprensa, que classificaram a medida como um ataque à primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Pois é, Gabriel, Trump agora, na terra da liberdade, como o povo diz, né, os Estados Unidos, agora vai, em teoria, aqui acenou que poderia caçar as concessões de emissoras que critiquem seu governo. Interessante, nós sabemos hoje que tem os brasileiros, por exemplo, tivemos o 7 de setembro, que foi comemorado com a bandeira americana. Justamente. Então, mostra que tem um grupo de brasileiros que tem uma aproximação, né? Já gosta, pelo menos, ou são fãs. São o que eu costumo chamar de patriotas de outro país. Isso. Aí onde eu quero chegar, né, já com essa indagação. Dizem que o Brasil é um país que está vivendo uma ditadura. Sim. Onde ninguém pode falar mais nada, ninguém pode mais criticar. E os Estados Unidos é uma liberdade. Como é que pensam essas pessoas, será, né, já? Que olha o que Trump está fazendo, isso aí sim. Tapa na cara de quem alega. Acha que os Estados Unidos defendem uma certa liberdade. Mas, né, já em termos de... Para o país, para a comunicação, isso é ruim. Acho que isso é horrível. Sim, toda a censura à imprensa, a perseguição à imprensa, é sempre ruim no país. Porque a democracia, principalmente a questão da imprensa, né, o direito dela poder falar, é o que mantém a população informada e a democracia continua fluindo. Quando os veículos de imprensa começam a ser perseguidos, aí talvez começamos a caminhar para uma ditadura. Coisa que não acontece no nosso país, né? Já nós percebemos que as pessoas têm a total liberdade de dizer o que quer, da forma que quer. Quando você diz que vive numa ditadura e está protestando na rua, se você realmente tivesse em uma ditadura, não poderia estar protestando. Esses paralelos que às vezes dá um desencontro à realidade, né? Que as pessoas vivem em sua cabeça e o que realmente acontece. E agora, voltando à nossa terrinha, né? Brasil.
E, Gabriel, tivemos a votação da famosa PEC da blindagem, né? Que a gente acabou de O comentar. que é essa PEC, né, já? O que é a PEC da blindagem? É uma proposta de emenda constitucional aprovada na Câmara dos Deputados que cria obstáculo para prisões em flagrante, bem como para processos criminais contra parlamentares, deputados e senadores sem autorização do Legislativo. As principais críticas vêm de especialistas e organizações de combate à corrupção que argumentam que a PEC favorece a impunidade, diminui a transparência, inclusive ao restaurar o voto secreto para decisões sobre responsabilidade de parlamentares. Defensores dizem que ela serve para proteger o mandato contra perseguições políticas e salvaguarda prerrogativas do Legislativo. O pessoal que defende, ele diz assim, mais ou menos assim, a gente tá querendo que essa PEC nos ajude a escapar do judiciário, que, como você falou, né, em teoria, né, que como argumentam algumas pessoas que são da direita, né, que o judiciário está perseguindo-os. Né, diz que o Xandão tá perseguindo, o STF tá perseguindo. Seria mais, na prática, né, ela praticamente ela dá a imunidade para que só quem vai poder autorizar a investigação contra deputados e senadores são os próprios deputados e senadores, os próprios legislativos. E aí? E aí, isso praticamente faz com que, digamos que a maioria hoje seja de um lado. Provavelmente só haveria uma condenação de alguma coisa se fosse, por exemplo, meu lado dos vereadores, eu tenho 70% dos caras são meus aliados. 30% eu sou contra. Se um deputado dos 30 tiver algum crime, eu vou aprovar, né, que ele seja investigado. E os outros 70 vão se proteger. Dificilmente. Por quê? Porque isso já aconteceu no governo. A gente já teve casos de deputados que estavam envolvidos com tráfico de drogas. Isso na década, se eu não me engano, foi até 88. Se eu não me engano, a lei que mudou isso foi em 2004, salvo engano. Mas até então teve deputados que foram acusados de assassinatos, de integrar esquadrões da morte. Mas, como só quem poderia autorizar que fosse investigado eram os próprios deputados. É que nem quando se tivesse num time o juiz fosse do time dos jogadores. Mais ou menos assim. Aí não vai funcionar, né? A gente já espera isso aí. E já tivemos experiência como essa, né? Já aí a gente sabe que, infelizmente, foi de forma negativa. E já sobre ainda, pegando sobre a PEC da blindagem, né? A gente fez até uma enquete, Gabriel, no nosso Instagram, na qual foi perguntado às pessoas se você é a favor ou contra a PEC da blindagem, que dá poder de apenas o legislativo autorizar a investigação de parlamentares. Nesse caso, tivemos 22% dos votos a favor da PEC e 78% contra. 78% contra a PEC. E a maioria das pessoas que... Essa parte é engraçada, né? Como nosso público achou que a maioria era a favor da anistia, mas era um contra a PEC. E essa PEC tá causando uma coisa tão interessante que ela teve uma votação, né? Foi votada em 2 turnos na Câmara, na qual, na primeira votação, 354 votos foram a favor, 134 contra. E 340, no segundo turno, foram 334 a favor e 133 contra. O que é interessante? Também foi aprovado dispositivo para voto secreto nas decisões que tratam da responsabilidade dos parlamentares. 314 a favor, 168 contra. Antes de eu fazer essa análise aqui também de como os partidos votaram, o que acontece? Dessa forma, ainda aprovaram o voto secreto. Como assim o voto secreto? Se aparecer algum indício e alguma investigação que eles vão ter que autorizar a investigação contra algum deputado, quem votou a favor ou contra não seria identificado. Menos transparência. Né? Porque, tipo assim, se eu tenho um representante na Câmara dos Deputados, eu quero saber no que é que ele votou. Será que ele foi conivente ou não?
E isso deixa tudo por debaixo dos panos. Ninguém saberia quem votou em quem. Basicamente é um retrocesso, né, já? Um retrocesso grande. E como é que foi a votação? Os partidos do Centrão, assim como PL, PP, União Brasil e MDB, foram a maioria desses votos. O PT, ele se dividiu um pouco. Acho que, se eu não me engano, 12 votos do PT foram a favor da PEC. E partidos como Novo, PCdoB, PSOL, Rede, foram majoritariamente contra essa PEC. O que aconteceu, um efeito interessante. Essa PEC, né, a população não gostou. Naturalmente, as pessoas dizem, a gente já vê tanto problema, tanto indícios de corrupção, a gente vai, os deputados vão ter outra ferramenta para poder se proteger. O que causou? Alguns deputados, depois que votaram a favor, foram para as redes sociais pedir desculpa, dizendo que não teria votado hoje não votaria a favor. Aí, Gabriel, o que acontece, né? A Câmara ela votou em 2 turnos, agora segue para o Senado. Depois, agora no Senado ela vai ser votada em mais 2 turnos. Eu não sei se, como ela foi feito de forma expressa, ela foi para porque tem a Comissão de Constituição e Justiça. Que ela, assim como a Câmara Municipal aqui, né? Ela é analisada pela essa comissão. Passando, vai para a votação e ela tem que ter pelo menos 2/3 dos votos. Se eu não me engano, é 49 votos no Senado. Se não tiver nenhuma alteração, algum senador bota alguma emenda, muda alguma coisa, ela vai para as duas, para ser apreciada pelo presidente da Câmara e o presidente do Senado. Dessa forma, ela é promulgada. Como assim? Ela não vai precisar se eu não me engano, eu posso estar aqui falando aqui, não, mas é com a certeza que ela não passa por sanção presidencial, porque ela vai mudar a Constituição. A PEC, no caso, ela é uma mudança na Constituição. Sobre a PEC da blindagem, e ainda você falou a questão de quem votou a favor, quem votou contra. Aqui os deputados são mais que nos interessa basicamente o pessoal do nosso estado, né? Do Rio Grande do Norte, nossos representantes. Como votou os deputados federais do Rio Grande do Norte? Imagina se já pela grande maioria. Então quem votou a favor da blindagem foi o pessoal da direita. Não necessariamente, porque tiveram pessoas de partidos de esquerda que votaram a favor. E de direita que votou contra. Na verdade, assim, ficou bem dividido, mas, como eu tinha dito anteriormente, por exemplo, o PT, se não me engano, teve 12 dos deputados que votaram a favor. Mas aqui no Rio Grande do Norte, que a gente tem deputados, né? Por exemplo, João Maia votou a favor, Benes Leocádio a favor, Robson Farias a favor, Sargento Gonçalves a favor, General Girão, que hoje é um dos grandes aliados da nossa prefeita aqui, Ana Decleide, votou a favor, Carla Dixon também votou a favor, já Natália Bonavides e Fernando Mineiro votaram contra, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Então, essas são as informações de como os deputados aqui do nosso estado dos nossos federais, 8 deputados federais, 6 foram a favor e 2 contra. Então, se essa votação for só os deputados do nosso estado, aí seria aprovado, né? Já de todo jeito, grande maioria. E, Gabriel, a gente que gosta muito, né? Pesquisa, né? Lembrando aquela pesquisa que a Inharé TV fez aqui, dos 100 dias de gestão. Tivemos uma pesquisa. A Genial junto à Quest mostraram que Lula é líder em todos os cenários para 2026. Uma nova pesquisa da Genial Quest divulgada nesta quinta-feira revela que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece como favorito em todos os cenários simulados para eleições presidenciais de 2026. Foram ouvidas 2.004 pessoas presencialmente. Ou seja, não foi aquela pesquisa por telefone. De 12 a 14 de setembro. A margem de erro é de 2% para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento inclui entrevistas em várias regiões do país, testando diferentes cenários tanto no primeiro quanto no segundo turno, com possibilidade de candidaturas múltiplas. Os principais resultados, né? Em cenários de primeiro turno, Lula aparece com intenção de voto variando entre 32% e 43%, dependendo dos adversários considerados. Nos cenários de segundo turno, ele lidera contra todos os nomes testados. Ele iria para um eventual segundo turno, mas os nomes que foram colocados junto ao dele, como Ciro Gomes foi o que chegou mais perto, onde Lula aparece com 40% contra 33% contra Ciro Gomes.
Outros nomes como Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, entre outros, também perderam para Lula nessas simulações. Esse levantamento indica que no cenário atual, Lula mantém uma posição confortável como favorito para 2026, com vantagem em diversos cenários de disputa presidencial, mesmo com adversários em destaque. É uma tendência forte que ele se mantenha na frente. E o fato de Ciro Gomes ser o nome que mais se aproxima dos cenários do segundo turno mostra que, porém, que existe espaço de competitividade, embora até o momento sem ultrapassar Lula. O que é que você acha, Gabriel? Assim, antes de você dizer, eu acho que Lula cresceu muito com essa questão da taxação. Na verdade, né, a gente percebe que, né, nas redes sociais, como a gente sempre frisa, né, tem muita essa divisão. As pessoas até falam a verdadeira pesquisa na rua, quando Jair Bolsonaro sai para a rua. Enfim, mas eu acredito muito, eu confio realmente que essa pesquisa se mantém com a sua veracidade. Eu acredito que realmente hoje, nesse cenário, eu acredito muito nessa força de Ciro. Eu fiquei surpreso, né, já, um Ciro aí disputando, talvez, entre esses candidatos no segundo turno com Lula. Talvez as pessoas assim começam a não querer mais tanta polarização. E anteriormente você falou, né, já que cresceu o anti-Bolsonaro. Sim, sim. Cresceu muito, então a prova tá aí. Geralmente o Bolsonaro estava muito na frente, ou ele ou alguém, Michele, um dos filhos. Então, o Ciro aparecer aí, né, com intenção de voto maior, já se fala hoje, um alerta, Gabriel, de uma chapa Ciro Gomes e Tarcísio, e o governador de São Paulo, que também desponta. E Rio Grande do Norte também tivemos uma pesquisa. O Instituto Média divulgou nesta sexta-feira um panorama atualizado sobre a corrida eleitoral aqui em Rio Grande do Norte. Esse é interessante, Gabriel. E, Gabriel, tivemos essa pesquisa estimulada, na qual eles foram colocados Alisson Bezerra, do União Brasil, Álvaro Dias, do Republicano, Cadu Xavier, do PT e Rogério Marinho, do PL. Deixa eu só falar alguns dados dessa pesquisa, né? Ela foi realizada entre 14 e 17, com 1.600 entrevistas em todas as regiões do estado. Nessa primeira estimulada, Alisson Bezerra aparece com 26,8%, Rogério Marinho em segundo lugar com 19,1%, Álvaro Dias com 18%, Cadu Xavier, que é o candidato de Fátima, 8,2%, não sabe ou não responderam 22,8% e brancos e nulos 5%. Ou seja, a gente tem mais de 20% do eleitorado ainda sem saber quem é o candidato. Na verdade, né, já a gente percebe muito que não tá cedo, já é o próximo ano. Sim, sim. Eu acho que não vai ter muita mudança de nome, não teremos surpresa. Acredito, né, já que os candidatos serão realmente esses que estão aí. Agora o anti-Rogério Marinho, né, se ele for candidato, a gente vê uma grande rejeição por parte dele. O Cadu também é um número muito baixo, né? Já agora me surpreendeu foi os que não sabem ainda, como você falou. Mas então assim, né, já muita coisa pode mudar nesse cenário. Mas eu acredito, né, já aí que realmente estão mais forte entre eles, eu vejo, é o prefeito de Mossoró, o senhor Alisson Bezerra. No segundo cenário, Gabriel, nós temos, nessa estimulada para governo do estado, temos Alisson Bezerra, Álvaro Dias, do Republicano, Rogério Marinho, do PL e Walter Alves, nosso vice-governador. Como os eleitores de Rio Grande do Norte responderam? Alisson Bezerra, com 25,1%, Rogério Marinho, 18,6%, Álvaro Dias, 17,2% e Walter Alves, 12,9%. Não sabem ou não responderam 20%, brancos e nulos, 5,4%. A gente dá, assim, em comparação anterior, a gente consegue ver que Cadu, né, que é o candidato do governo, teve 8,2% e Walter Alves, 12,9%. Tem um crescimento aí quase de 4%. Mas Rogério e Alisson permanecem, né? Ainda já na disputa. Primeiro e segundo lugar aí. Isso. E claro, também tivemos aqui, fizeram também outra simulação. Lembro que o que é a pesquisa estimulada, né? Por que estimulada? Porque lá é apresentado os nomes dos candidatos e as pessoas escolhem entre eles. E já a gente vai ver a espontânea, na qual as pessoas são só perguntadas em quem você votaria e as pessoas dizem o nome que vem à cabeça delas. Nesse terceiro cenário, é colocado... Eles tiram Rogério Marinho do cenário, deixando apenas Alisson, Álvaro e Cadu. Alisson sobe para 31,2%, Álvaro Dias 25,8%, Cadu Xavier 10,5% e não sabe ou não responderam 26%. Brancos e nulos 6,5%.
aumenta os indecisos, Gabriel. Aumenta aí a votação do Alisson também, né? Também cresce. A de Álvaro Álvaro Dias. também. E Cadu ganha 2%. E tivemos o quarto cenário. Dessa vez, são 3 candidatos. Alisson, como no cenário anterior. Alisson, Rogério e Walter. Nessa, Alisson Bezerra bate 28,9%, Rogério Marinho 25,3%, Walter Alves 14,1%. Não sabe ou não responderam 25%. Essa pesquisa, Gabriel, vale a gente reforçar que foi feita pelo Instituto Média junto com o jornal O Potiguar. Voltando aqui, agora vamos, Gabriel, para a pesquisa espontânea, na qual Alisson Bezerra aparece com... Só aqui... Na espontânea, onde as pessoas apenas dizem o nome aleatório. 15,8% votam em Alisson, Rogério, 9%, Álvaro, 7,2%, Cadu Xavier aparece empatado com Walter Alves, ambos com 2%. Ezequiel Ferreira, 1%, Tabata Pimenta com 0,6%. Brancos e nulos, nesse caso aqui, que as pessoas sem apresentar os candidatos, sobe para 54,6%. E não sabe ou não responderam 7,8%. Acho que a campanha já também, os números, quando um sobe, que vem atrás também acompanha. Não houve uma troca, né? Já até agora, por exemplo, sempre Alisson em primeiro, Rogério em segundo. Alisson em primeiro, Rogério em segundo. E estamos, Gabriel, vale salientar aqui, estamos há praticamente 1 ano e poucos dias da eleição. Dizem que o ano só começa após o carnaval, né? Após o carnaval, mas claro que tem muita água para rolar ainda nesse mar. Mas, claro, já começam a aparecer as tendências. E, tipo assim, todos esses nomes aqui ainda não foram oficialmente, né, a gente diz oficialmente, claro que existem as pré-candidaturas, mas ainda não foi definido. Até hoje não se sabe se Cadu Xavier realmente vai sair, se Alisson vai sair, e ainda tem também Stevenson, que também pode sair para candidato a governo. E um forte candidato a governo. E agora, falando em Stevenson, vamos para o Senado estimulado, Gabriel. Eu acho que, na minha opinião, ainda já, eu acho que aí vai se ficar entre Stevenson e Fátima. Vamos lá, né? Os candidatos, né, que o Instituto Média e o Potengi apresentaram eleitores de 4 cenários possíveis. Álvaro Dias, Fátima Bezerra, né? Álvaro Dias republicano, Fátima Bezerra do PT, Stevenson Valentim agora no PSDB, né, que estava no Podemos, agora PSDB, e Zenaide Maia do PSD. Vamos lá. No primeiro voto, né, porque lembrando que esse ano votamos para 2 senadores. Na última eleição foi para um senador, que entrou Rogério Marinho, e esse ano temos 2 senadores. São 2 vagas. Para o primeiro voto, as pessoas dizem, né, lembrando que aqui é estimulada, 37% votariam em Stevenson, 16,8% em Fátima, 13,7% em Álvaro Dias, 11,3% em Zenaide. Não sabe ou não responderam 15,7% e brancos e nulos 5,5%, Gabriel. O que eu falei, eu acredito muito, né, já que esses números se manterão. Eu acho que Stevenson e Fátima aí no caso, Zenaide agora perde. Você acha que Zenaide agora voa? Uma surpresa, né? Por exemplo, aí, nesse levantamento, ficou aí atrás de Álvaro Dias, por exemplo. Foi uma surpresa para mim. E vamos para o segundo voto, né? No segundo voto, Álvaro Dias lidera. Lembrando que aquilo ali foi quem você votaria no seu primeiro voto. Agora no segundo voto, Álvaro Dias em primeiro, com 21,3%. Zenaide Maia, 20,8%. Fátima Bezerra, 20,7%. Stevenson Valentim, 12%. Não sabem ou não responderam, 18%. Brancos e nulos, 7,2%. No segundo cenário, inverte. Zenaide toma o lugar de Fátima. E Fátima tem uma queda. Foi para outro, né? Intenções de voto. Aqui ele soma os 2 quadros aqui, ó. Somando as intenções de voto na primeira e segunda escolha dos eleitores, temos o seguinte quadro de preferência do norte-rio-grandense. 33% preferem Stevenson,
18% Fátima, 16,3% Zenaide, Álvaro Dias, 16,1% e não sabem, não responderam, 12,6%, branco ou nulo, 4%. Esses são os números aí da pesquisa para o Senado. Ainda já agora para deputado, temos alguma surpresa? Algum dos medalhões, digamos assim, as pessoas mais fortes? Tem alguma novidade? Alguém pode ficar fora dessa pesquisa? Gabriel, para deputado tivemos aqui uns cenários interessantes, onde pessoas aqui que nem têm mandato estão nas vagas e pessoas que têm mandato não estão nas vagas. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, temos Natália Bonavides com 3,99% das intenções de votos. Em segundo lugar, General Girão com 3,20% de votos, 3,2% de votos. João Maia com 2,25%, Benes Leocádio com 2,2%, Nina Souza, que é a primeira-dama lá em Natal, com 1,75%, Robson Farias, 1,4%, Fernando Mineiro com 1,3%, Tabata Pimenta, 1,25%. Daqui dá já pra gente ver que quem aqui, nesse quadro aqui, são 8 vagas, né, Gabriel? Esses 8 primeiros aqui, quem renovaria o mandato seria Natália, General Girão, João Maia, Benes Leocádio e Robson. E Fernando, e Mineiro. Quem vem depois dele? Carlos Eduardo, ex-prefeito de Natal, com 1,12%. Carla Dixon, que é atualmente deputada federal, com 1,6%. Salatiel, com 1%. Sargento Gonçalves, que atualmente é deputado federal, com 1%. E o ex-governador Garibaldi Alves, com 0,87%, empatado com Kelps Lima e Rafael Mota. Esse é o cenário para deputado federal. As eleições serão aí o próximo ano. Agora, Gabriel, mais de 500 potiguares caem no golpe do falso advogado em 2025. Mais de 500 pessoas no Rio Grande do Norte foram vítimas do chamado golpe do falso advogado em 2025. O alerta foi dado por Carlos Kelsen, presidente da OAB-RN, que explica que criminosos têm usado dados reais de processos judiciais para enganar clientes via aplicativos de mensagens. Eles repassam informações verdadeiras, usam fotos de advogados de fato, porém com o número de telefone falso, e afirmam que a pessoa ganhou o processo e precisa pagar uma taxa urgente para liberar os valores da justiça. Os criminosos utilizam robôs para coletar dados no sistema do processo judicial eleitoral, o PGE, inclusive fotos, valores, detalhes do processo para tornar o golpe mais convincente. Também há casos que houve contato por vídeo com golpistas fingindo ser juiz ou promotor. A OAB-RN reforça que nenhum valor em juízo pode ser liberado mediante a pagamento direto ou taxa cobrada pela pessoa que entrou em contato assim. A Iara TV ou a Iara News, nessa programação também é informativa aí, até dessa vertente, né? Imagina já realmente, como você acabou de afirmar, vai ficando mais real, porque o processo existe, o nome existe. O processo existe, eles sabem quem é o advogado. Eu conheço uma pessoa, que eu não vou aqui falar quem, que caiu nesse golpe. E tipo, é um cara experiente, mas eles fazem todo o teatro, Gabriel. Essa pessoa que eu conheço, ligaram pra ela, de um advogado tal, conhecido, e disseram, aí disse, o seu processo saiu, e realmente tinha saído já o processo. Aí ele disse, mas vai precisar que você libere sua conta, a gente vai espelhar seu celular, aí ele espera aí que a Caixa Econômica vai entrar em contato para falar sobre o procedimento. Aí liga um número falso com a logo da Caixa, nesse caso em especial, e a pessoa atendeu. Aí disse, agora a gente vai entrar no protocolo, a gente vai acionar o espelhamento do seu celular, faça isso, isso e isso, e acione sua conta tal. O que é que eles fazem? Eles, como eles estão vendo que você está fazendo celular, eles vão pegar a senha que você usa no Pix, vão remotamente, ou pelo que eles viram lá, vão fazer o Pix para outra conta. Isso está. Nesse caso, eles ainda ligaram, dizendo, não, fizeram uma transferência indevida, em breve a gente vai resolver. E nessa brincadeirinha, foram alguns
um valorzinho substancial. Ou seja, como aqui a OAB diz, ela não pede nenhum valor para liberar geralmente quando tem um processo, a justiça fica, né, com o valor e ele é liberado para a conta da pessoa, mas não tem nenhuma taxa nesse caso aqui. Conhece, Gabriel, alguém que já passou por isso? Basicamente desse do falso advogado. Mas E, Gabriel, vindo para Santa Cruz, deixando um pouquinho o estado de lado, tivemos aqui a Câmara Municipal aprovou a suplementação orçamentária de 25 milhões. A polêmica suplementação, né? Que começou com um vídeo da prefeita no domingo, dizendo que precisava dessa suplementação para concluir obras, pagar as pessoas. Depois foi para uma rádio, a 94, e a Câmara respondeu, dizendo que ela devia respeitar. A Câmara ficou aquele conflito que desde janeiro a gente está vendo que aqui no município o Executivo e o Legislativo parece que não chegam em consenso. A Câmara de Vereadores de Santa Cruz, Gabriel, aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que autorizou uma suplementação orçamentária de 25 milhões, realocando recursos em diversas áreas da administração municipal. Durante a sessão extraordinária, foi rejeitado um parecer conjunto das comissões de Constituição e Finanças, que tentaram reduzir o valor da suplementação de 25 para 18 milhões, ou seja, os vereadores fizeram na comissão, eles colocaram uma espécie de emenda para enxugar o valor. Então ainda já não existia essa questão de ser contra, né? A Câmara ia aprovar. Ia aprovar, mas ela ia aprovar um valor específico. Dos 12 vereadores presentes, 7 votaram contra e 5 votaram a favor do parecer. Como assim? 7 foram contra reduzir para 18 milhões. As 17 e pouco, se eu não me engano. De 18 milhões aqui, se eu não me engano, foi 17 e pouco. E depois, quando foi votado o projeto mesmo, de 25 milhões, 8 vereadores foram a favor e 4 se abstiveram dos votos. O projeto agora segue para a sanção do Executivo Municipal. E acho que nesse tempo aqui já deve ter sido sancionado, né? Que já foram pagos, tudo. Só que isso aqui, Gabriel, acende uma coisa interessante na política Santa Cruz, né? A gente vê agora que a situação até então tinham 4 vereadores. Apesar que se falava, né, de um racha entre Jackson René e a gestão, já que ele se elegeu junto com a prefeita Ana Fabrícia. E o deputado Tomba, né? O grupo do deputado Tomba tinha 9 vereadores, né? Hoje, 4 se absteve. Será que isso é um indício que a gestão está começando a conseguir cooptar vereadores para trazer em apoio à gestão? Ou o grupo então, que o pessoal diz, né? O grupo de Tomba está enfraquecendo, perdendo força, vereadores migrando? E geralmente, nós sabemos que os vereadores, a Câmara sem a Prefeitura é mais difícil. A Prefeitura sem Câmara também. Existe uma dificuldade nesse diálogo entre Câmara e Prefeitura, mas não é de se surpreender se alguém, 1 ou 2 ou até mais, realmente aderir aí ao governo municipal. A gente acredita que nos próximos dias, próximos meses, tudo pode acontecer. Para sim ou para não, como diria Flávio José, né? Pode acontecer tudo ou inclusive nada. Mas o alerta foi ligado. E, Gabriel, nessa entrevista que a prefeita Aninha disse para 94, outro ponto não da suplementação chamou a atenção, né? Onde ela afirmou, quando foi perguntada, os entrevistadores perguntaram se ela já tinha a sua chapinha, seu santinho para as eleições de 2026, né? A gente já falou de pesquisa e tal. E os nomes que ela apoiaria para as eleições de 2026. Publicamente, nos bastidores, é um cenário bem complexo, porque hoje ela enfrenta dilemas políticos, que envolve as esferas do seu governo e o próprio MDB, partido da qual a prefeita Ana Fabrícia faz parte. Eu elenquei aqui por cargo, né? Deputado estadual. No plano estadual, Aninha vive uma disputa de lealdades. De um lado, a parceria consolidada com o deputado Neilton, apontado como um dos parlamentares que mais ajudou seu governo com recursos e emendas, e de outro, a pressão do MDB, que é presidida pelo vice-governador Walter Alves, que tem como nome de confiança, né, o candidato, que dizem que é o candidato de Walter, Sancler.
que já é ventilado como possível candidato a deputado estadual. Nos bastidores, fala-se que tem um acordo interno para garantir que esse apoio, o que isso gera um atrito com a proximidade com o Neilton. Quem será o deputado estadual da prefeita Ana Fabrícia, Gabriel? Até o exato momento, claramente é Neilton. Na sua visão, você vê como Neilton... Não na minha visão, ainda já. Se você analisar na cavalgada, indícios, né? Se você analisar na aproximação, Neilton sempre está presente nos eventos que a prefeita está presente. Então, eu acredito muito que o candidato da prefeita será Neilton. Como ela vai justificar essa volta, eu não sei, mas o candidato dela será Neilton. Porque a composição do governo de Aninha tem um deputado como Francisco, o Baldo, né, que hoje é um dos apoiadores de Pretinho. É complicado. E para deputado federal, também temos outro impasse, ainda maior. Historicamente, a prefeita e seu marido, o vereador Elcio Pontes, eles sempre tiveram uma amizade e um apoio ao deputado federal General Girão. Presença constante nas suas campanhas. No entanto, com a entrada do PT na base do governo municipal, cresce a influência de outros parlamentares, como Natália Bonavides e Mineiro, que também destinaram emendas. Inclusive a ambulância, né, que foi fruto de uma parceria do ex-vereador, ex-secretário Luci Cláudio Bezerra, junto à Natália, que trouxeram essa ambulância para o município. E Mineiro destinou emendas, né? Na prática, a prefeita hoje tem 3 deputados federais que contribuem com Santa Cruz. Mas ela vai ter que declarar apoio a um único nome. Dificilmente ela declarar Isso apoio. a gente tá falando a prefeita, a gente não tá falando os outros. Dificilmente ela vai declarar apoio a algum deputado federal do PT. Acredito eu que será General Girão. Você acha que vai ter palanque? Você acha que veremos Natália Bonavides, Fernando Mineiro e General Girão em um mesmo palanque aqui em Santa Cruz? Eu acredito que não vai haver essa soma, essa união, porque a gente sabe, né, da maneira, como é o diálogo, como é que é regido o nosso município, com as coisas municipais que tem aí. Eu acho, por exemplo, o Ciclaudo, que era do PCdoB, já não está mais. Não, assim, hoje ele ainda continua afiliado. Continua no PCdoB, mas não está no governo, não é mais secretário. Sim. E nós poderemos ter outros secretários que não sejam de direita ou da extrema direita, que também podem ser, que com o passar do tempo aí vão pegando espaço, porque vai chegar o momento, por exemplo, pessoas como o Marcos Silva da Cultura, Marcos Silva vai para General Girão, para Federal? Ou Neilton, né? Para estadual. Se eu não me engano, Marcos, o grupo dele é Divaneide e Mineiro. Então, quer dizer, como é que vai ficar? A prefeita vai autorizar que a Secretaria de Cultura e o ex-candidato a vereador Marcos Silva peça voto para Divaneide? Passa trabalho para Mineiro? Ixi, vai ser complicado, né? Mas, claro que... Enfim, muita coisa pode acontecer. 2026 vai ser bem interessante o cenário político aqui do município. E também, para finalizar aqui, o Senado Federal. Também foi perguntado, né, quem ela apoiaria, e talvez esse também cria outro desgaste, porque ela é aliada da governadora Fátima, né, até porque a Federação Brasil da Esperança, que é o PCdoB, o PT e o PV, compõem o governo. Também ela disse que não descarta pesos políticos como Stevenson, que enviou diversas emendas, inclusive, para essa questão do canal do Maracujá. Também teve uma emenda foi no governo anterior também, a emenda de Stevenson para a reforma daquela praça lá do Paraíso. Agora é uma praça de eventos. E também emendas da senadora Zenaide, que também é uma parceira do governo municipal. Ou seja, ela tem 3 senadores para 2 vagas. Eu acredito muito que lembra aquela brincadeira, Gabriel, de sentar na cadeira? A dança das cadeiras. A dança das cadeiras. Nesse caso, né, já eu acredito muito que Zenaide vai ficar fora dos planos da gestão municipal. Os candidatos serão Stevenson, por ser um representante mais à direita, assim como a linha do município, pelo menos era, né? A gente não sabe se vai mudar. E Fátima Bezerra, que é a atual governadora, e tem uma forte parceria com a prefeita. Eu acho que nesse caso Zenaide vai dançar. Eita. E mais claro que durante a entrevista a prefeita disse que em dezembro ela estaria apresentando os nomes que iriam apoiar, que ela iria apoiar, né? Então não vai demorar pra gente saber, né? Não vai demorar. Ainda esse ano talvez a gente já saiba como ficará o apoio do governo municipal
E isso, Gabriel, foi nossa estreia aqui do Inharé News. Um pouquinho, bastante política. A gente lembra, o Inharé News ainda é um pouquinho derivado do raio-x. E também as notícias dessa semana que mais foi falado foi a política. Mas claro que outras notícias também que tiverem em foco, estaremos aqui. E também podemos ter notícias surgindo no nosso Instagram, que precisem de uma coisa que não vai esperar para soltar aqui, esse nosso programa aqui, que você está assistindo. Vai ser todo domingo, às 19 horas, aqui no canal da Inharé TV. Muito obrigado, meu amigo Gabriel. Mais um projeto que a gente inicia aqui na Inharé TV. Espero que seja muito sucesso. Eu sentia muito falta da gente comentar as notícias, que é tanta coisa acontecendo e a gente sem a oportunidade de poder dar a nossa opinião, fazer aquele jornalismo sério, de a gente pesquisa, a gente dialoga E faz um bom debate. Reforçando que o Inharé News, domingo, às 19 horas, temos o raio-x de notícia. E no sábado, né? No sábado. Às 19 horas. Também às 19 horas. E temos o De Olho Legislativo, que é o nosso programa das terças-feiras, ainda nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento que acontece após a sessão. Ele não tem um horário definido, porque a sessão às vezes pode terminar mais cedo ou mais tarde, mas assim que concluir a sessão, estamos de olho no Legislativo. E em breve teremos os estreias também na nossa Inharé TV. Com certeza. Gabriel promete também novidades, que eu já estou sabendo. E, Gabriel, nessa semana, aproveitando, né, teremos como convidado, e ele já confirmou, a gente já entrou em contato com ele, teremos Beto da Saúde. No programa da terça-feira de Olho Legislativo. Vocês que quiserem, a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para vocês trazerem as perguntas que iremos fazer, como fizemos com o Erivan Justino. E uma surpresinha, você que acompanhou ontem, né, a entrevista do nosso amigo Celinho, secretário de Turismo. E essa semana eu vou soltar um spoiler, Gabriel, que tivemos um convidado bem especial, né? Eu acho que eu não sei se já saiu no nosso Instagram quem foi o convidado, que foi um raio-x com muita informação. Então vocês não perdem por esperar o programa Raio-X de Notícia no próximo sábado, às 19 horas. O nosso programa Inharé News, ao domingo, também às 19 horas. E terça-feira temos o programa ao vivo, de olho no Legislativo, com o colega convidado Beto da Saúde. Obrigado, Najá, obrigado, equipe da técnica, obrigado vocês pelo carinho e até o próximo programa, se Deus quiser. Domingo, às 19 horas, programa Inharé News, com Gabriel Potiguar e Najá Freitas. Aquele abraço, obrigado. Valeu, pessoal.